O clima nos bastidores do São Paulo voltou a ganhar uma temperatura diferente depois que começaram a circular rumores de que a CBF estaria prestes a anunciar uma decisão que pode, de forma inesperada, favorecer diretamente o tricolor no novo modelo de fair play financeiro. Desde que os primeiros sussurros surgiram nos corredores do futebol brasileiro, a torcida começou a sentir aquele velho arrepio que mistura esperança, desconfiança e a sensação de que talvez, desta vez, o clube finalmente esteja entrando em uma era de reconstrução mais sólida e organizada, especialmente sob o comando de Hernan Crespo, que já demonstra interesse em transformar a equipe em um projeto de longo prazo sustentado por planejamento e responsabilidade. Ao mesmo tempo, esse rumor tem provocado debates acalorados entre jornalistas, dirigentes e torcedores rivais, porque se a CBF realmente implementar um modelo que valorize clubes que vêm adotando medidas de reestruturação financeira responsáveis, o São Paulo, que nos últimos meses tem apresentado sinais de ajustes internos profundos, pode ser um dos principais beneficiados nessa nova ordem do futebol nacional. E, como torcedor, não tem como negar. A simples possibilidade de ver nosso clube finalmente deixando para trás um ciclo pesado de dívidas para assumir uma postura competitiva e inteligente reacende aquela chama absurda de orgulho que mora na alma do São Paulino. Entre os corredores do CT da Barra Funda, comenta-se que alguns dirigentes do tricolor receberam com muito entusiasmo esse rumor, ainda que oficialmente ninguém se manifeste, justamente para evitar que qualquer declaração impulsiva seja vista como pressão ou tentativa de interferência no processo que a CBF estaria conduzindo. Mas, nos bastidores, a especulação é real, viva e latejante, e há quem diga que essa mudança poderia redesenhar o equilíbrio financeiro entre os clubes brasileiros, trazendo consequências diretas para o futuro do São Paulo nos próximos anos. Com a possível implementação do fair play financeiro reformulado, a CBF estaria interessada em incentivar clubes que fazem ajustes progressivos para equalizar suas contas, mantendo o gasto abaixo da receita real e evitando aventuras financeiras que colocam em risco a estabilidade do futebol brasileiro. Isso, naturalmente, abriria espaço para que equipes que apostam em jovens talentos, reorganização administrativa e redução de dívidas, exatamente o que o São Paulo tem tentado fazer nos últimos ciclos, assumam protagonismo e conquistem uma vantagem estratégica relevante. Os torcedores, claro, já começaram a especular como essa decisão pode impactar as próximas janelas de transferências, especialmente porque Crespo tem deixado claro que deseja um elenco competitivo, mas sem exageros ou apostas irresponsáveis. Ele quer jogadores que se encaixem no plano tático, mas sem repetir erros financeiros do passado. E, com um fair play que premia justamente clubes que trabalham dessa forma, o tricolor poderia ganhar mais liberdade para se fortalecer. A sensação que percorre o Morumbi é que talvez uma nova página esteja prestes a ser virada. Ainda é rumor, ainda é sussurro, ainda é aquela conversa que a gente só acredita 100% quando vê no documento oficial da CBF. Mas o impacto dessa ideia tem sido suficiente para movimentar a esperança de uma torcida que, mesmo sofrida, nunca deixou de sonhar alto. E tudo isso, diga-se de passagem, acontece em um momento decisivo para o São Paulo, que tenta consolidar sua identidade sob Crespo, um treinador que está conquistando jogadores e a torcida com um estilo organizado, agressivo e emocionalmente conectado. Comentaristas esportivos já começaram a alimentar a discussão sobre como clubes historicamente bem estruturados, mas que enfrentaram turbulências financeiras recentes, podem voltar a figurar no topo caso o novo fair play financeiro realmente seja formatado para valorizar quem está se reorganizando. E é impossível deixar o São Paulo fora dessa lista. A reconstrução do clube não tem sido fácil, mas há sinais claros de que os processos estão se ajustando e que o caos administrativo de outrora está perdendo espaço para uma gestão mais firme, disciplinada e estratégica. A torcida, claro, embarca nessa especulação com uma força emocional enorme. O São Paulino sempre foi movido pela esperança de reencontrar o clube gigante que dominou o continente e o mundo. E quando surge a possibilidade de que uma decisão da CBF poderia, ainda que indiretamente, favorecer o tricolor, a mente já começa a imaginar reforços, novas estratégias de mercado, além de uma estabilidade que há anos parece distante. Em meio a tudo isso, há uma narrativa que vem crescendo, a de que Crespo pode ser o técnico ideal para conduzir essa transição. Ele vive o São Paulo com intensidade, vibra, cobra, orienta, protege seus jogadores e demonstra uma clara visão de longo prazo. Um treinador assim, aliado a uma nova política financeira que estimule a responsabilidade, pode se tornar uma combinação explosiva que coloca o tricolor em uma rota de ascensão que muita gente já não acreditava mais ser possível. Os conselhos de administração do clube sabem disso e, embora evitem declarações públicas sobre esse rumor específico, têm dado sinais de que planejam agir com cautela e inteligência. Existe uma expectativa crescente de que, caso a CBF realmente confirme essa mudança, o São Paulo esteja posicionado para aproveitar cada pequeno benefício possível, transformando o rumor em uma chance real de reconstrução esportiva.
No Morumbi, funcionários e jogadores têm comentado nos bastidores sobre como o ambiente parece estar mudando. Crespo trouxe uma energia diferente, uma disciplina europeia misturada com emoção sul-americana. Ele incentiva a intensidade, mas valoriza organização. E nos corredores, o rumor sobre o fair play da CBF vira uma espécie de combustível silencioso que alimenta a expectativa de dias melhores. Há quem diga que, nos bastidores da CBF, dirigentes enxergam no São Paulo um dos clubes que estão mais alinhados com a ideia de um futebol financeiramente sustentável. E se isso for verdade, ainda que somente rumor, abre espaço para imaginar um futuro positivo, algo que o torcedor são paulino tem pedido há anos. A transparência, a disciplina e o foco em jovens talentos têm sido pilares importantes dessa nova fase. Com a possível decisão da CBF, a postura de Crespo em relação ao mercado pode se tornar ainda mais assertiva. Ele sabe exatamente quais posições precisam ser reforçadas, sabe quais jogadores estão evoluindo e quais setores do elenco pedem maturidade técnica. E, com mais margem de manobra financeira, mesmo que pequena, o São Paulo pode finalmente fazer movimentações inteligentes, sem pressionar suas contas e sem repetir erros anteriores, tudo dentro de uma lógica de planejamento sustentável. Ao mesmo tempo, rivais começam a demonstrar desconforto. Alguns torcedores rivais comentam nas redes sociais que essa suposta decisão da CBF poderia ajudar demais o São Paulo, reacendendo até discussões sobre privilégios que nunca existiram, mas que sempre geram gasolina para discussões intermináveis. A rivalidade, afinal, vive de narrativas. E a possibilidade do tricolor ser beneficiado por uma política que premia responsabilidade financeira gera comentários dos mais diversos, alguns com ironias, outros com críticas, mas todos confirmando que o rumor ganhou peso. Enquanto isso, jornalistas mais próximos aos bastidores afirmam que o São Paulo tem sido frequentemente citado como caso de estudo na CBF por conta da sua tentativa de promover uma reestruturação administrativa coerente. E, embora o caminho ainda seja longo, essa notoriedade já começa a render frutos de imagem, algo que, no futebol, pesa muito mais do que muita gente imagina. Crespo observa tudo isso de longe, mas não é ingênuo. Ele sabe que, se houver qualquer confirmação por parte da CBF, isso pode mudar completamente o planejamento de 2025. Uma comissão técnica acostumada a trabalhar com pouco pode, de repente, ter instrumentos mais adequados para criar competitividade em alto nível. E, se isso realmente vier, as conversas sobre possíveis reforços podem ganhar um novo contorno, sempre com cautela, mas com mais otimismo. A diretoria, mesmo silenciosa, sabe que esse rumor também pode ser utilizado institucionalmente como motivação. O discurso de uma reconstrução responsável ganha força quando há, no horizonte, a expectativa de que o trabalho sério pode render benefícios concretos. E o torcedor sente isso, sente quando o clube está tentando se reorganizar, sente quando há um fio de esperança sendo formado atrás das cortinas. Não é exagero dizer que o São Paulo vive um momento emocionalmente intenso. A torcida carrega nas costas anos de frustrações, mas também carrega uma fé quase irracional na grandeza do clube. Por isso, qualquer rumor positivo vira combustível para um imaginário poderoso, capaz de gerar discussão, expectativa e até ansiedade. Mas isso faz parte do processo. Um clube gigante como o São Paulo não vive de pequenas emoções, vive de grandes movimentos. A especulação sobre o fair play da CBF vem justamente nesse contexto, como uma fagulha que cai em um cenário emocionalmente inflamável. E, para muitos, essa fagulha pode reacender algo que o torcedor sente que estava apagado há algum tempo, a sensação de que o São Paulo pode voltar a ser protagonista, não apenas dentro de campo, mas também nos bastidores do futebol brasileiro, desta vez com organização, com disciplina e com inteligência. Para Crespo, que sempre valorizou o fator emocional no futebol, isso pode ser determinante. Ele sabe que um elenco motivado responde melhor aos treinos, entende mais facilmente o modelo de jogo e se entrega com mais intensidade nos momentos-chave. O treinador, aliás, tem sido elogiado por sua postura equilibrada, por conseguir extrair o melhor do elenco sem exageros, sem promessas vazias e sempre com uma postura honesta com a torcida. E a torcida reconhece isso. Crespo, mesmo sendo estrangeiro, caiu no gosto do São Paulino por mostrar respeito à história do clube e por demonstrar que entende a essência do São Paulo: intensidade, talento, organização e ambição. Um técnico assim, diante de um novo cenário financeiro, poderia ser peça-chave para transformar rumor em realidade esportiva, caso as mudanças da CBF realmente tragam benefícios ao clube. No campo político, também há movimentações. Conselheiros do clube têm debatido a importância de preparar relatórios e documentos que comprovem a reorganização financeira, caso a CBF exija análises mais profundas dos clubes para se enquadrar no novo sistema. Isso mostra que, mesmo que tudo ainda seja especulação,
há uma preocupação estrutural com o futuro financeiro do São Paulo. Além disso, empresários próximos ao clube já comentam que, se o fair play for implementado de forma justa e bem estruturada, o São Paulo pode ganhar força na busca por jovens talentos do mercado nacional, competindo de igual para igual com clubes que hoje possuem mais poder aquisitivo. E isso pode representar uma mudança profunda na forma como o clube se posiciona no mercado. Internamente, jogadores também demonstram otimismo. Alguns atletas acreditam que uma reorganização financeira sólida pode trazer estabilidade ao ambiente de trabalho, algo que o elenco sempre valorizou. Salários em dia, planejamento de carreira, possibilidade de disputar títulos, tudo isso influencia diretamente na motivação dos jogadores. E Crespo sabe como explorar essa motivação da melhor forma. Do ponto de vista estratégico, o São Paulo poderia se tornar uma referência de boa gestão, atraindo parceiros comerciais, investidores e até fortalecendo sua marca internacional, algo que sempre foi um sonho do clube, mas que acabou sendo prejudicado pelas turbulências administrativas dos últimos anos. Se o rumor se confirmar, o clube pode estar diante de uma oportunidade única de reescrever sua narrativa institucional. Os torcedores, como sempre, já começaram a projetar possíveis reforços, imaginar soluções para o elenco e construir expectativas para o futuro. Mas, entre a especulação e a realidade, existe um caminho longo, e Crespo tem sido peça essencial para manter o pé do elenco no chão enquanto alimenta a esperança do torcedor. Ele é o tipo de técnico que sabe gerir expectativas sem apagá-las. Em paralelo, a imprensa esportiva tenta obter informações mais concretas sobre os planos da CBF, mas até o momento tudo segue sendo rumor, alimentado por fontes anônimas e análises internas de especialistas que afirmam que a federação está sim estudando uma forma de equilibrar o futebol brasileiro, evitando que clubes gastem mais do que ganham e incentivando uma competição mais saudável. Essa discussão, inclusive, toca na própria identidade do futebol brasileiro, que historicamente sempre conviveu com gestões arriscadas, contratações caras e dívidas acumuladas. Se a CBF realmente trilhar esse caminho, o futebol nacional pode mudar profundamente, e o São Paulo, que sempre carregou o rótulo de clube organizado, pode finalmente retomar esse papel com protagonismo. Claro que há quem critique. Alguns analistas afirmam que qualquer mudança deve respeitar a pluralidade dos clubes, evitando beneficiar apenas alguns poucos. Mas, para o São Paulino, ouvir que o clube pode ser favorecido por escolher o caminho da responsabilidade financeira soa como música, principalmente depois de anos de cobrança pesada da torcida. Enquanto isso, Crespo segue trabalhando silenciosamente, implementando treinamentos intensos e buscando consolidar uma identidade tática clara. Ele sabe que o futuro pode reservar boas notícias, mas também sabe que nada adianta sem evolução dentro de campo. Por isso, a comissão técnica tem focado em consistência, na formação de um time sólido e na lapidação de talentos da base. E a base, aliás, pode ser uma das grandes beneficiadas do novo fair play. O São Paulo sempre foi celeiro de craques, mas muitas vezes vendeu jogadores antes da hora por necessidade financeira. Um cenário mais estável pode permitir que atletas como Lucas Ferraz, Guilherme Batista e outras promessas tenham mais tempo para maturar no clube. Nos bastidores, membros do conselho dizem que, mesmo que a decisão da CBF não saia como o rumor indica, apenas o fato de existir uma discussão séria sobre reorganização financeira já representa uma vitória moral para clubes que tentam trabalhar de forma disciplinada. E, para o São Paulino, saber que o clube está tentando se alinhar a esse movimento já é motivo de orgulho. Crespo continua reforçando internamente que, enquanto a CBF não confirma nada, o melhor que o São Paulo pode fazer é seguir seu trabalho, fortalecer sua disciplina interna e continuar dando passos firmes, mesmo que pequenos. Ele acredita em processos, e esse rumor tem sido utilizado como motivação para manter o elenco focado, unido e mentalizado. A torcida, por sua vez, abraça a esperança com força. O São Paulino tem esse jeito: sofre, mas acredita, critica, mas apoia, desanima, mas renasce. E diante desse rumor, a paixão voltou a pulsar forte. Voltar a competir de igual para igual com os maiores clubes do país é um desejo antigo, e se o fair play permitir isso, mesmo que indiretamente, o torcedor sabe que o São Paulo pode renascer. No cenário digital, influenciadores e páginas tricolores começaram a produzir conteúdo sobre o tema, analisando possíveis impactos, imaginando cenários e avaliando as estratégias da diretoria. A viralização do tema mostra o quanto a torcida está sedenta por boas notícias e por um novo ciclo vitorioso. A especulação também aumenta a pressão sobre outras equipes, que podem ver o São Paulo como um possível competidor mais forte a partir do próximo ano. E isso, inevitavelmente, mexe com o emocional dos rivais, que já começaram a questionar se as mudanças da CBF podem mudar o jogo. Para o São Paulo, porém, a ideia de um futuro mais estável financeiramente ressoa como algo quase libertador.
O clube carrega uma grandeza histórica que sempre exigiu responsabilidade, e Crespo tem sido a ponte entre essa grandeza e a realidade atual, tentando restaurar a identidade do tricolor com trabalho sério. Os dirigentes, mesmo discretos, sabem que este pode ser um momento determinante. Se o rumor se confirmar, o São Paulo pode ter acesso a novas estratégias financeiras, renegociações e movimentações mais inteligentes no mercado. E isso, naturalmente, fortalece o elenco e dá mais ferramentas para Crespo trabalhar. Nos corredores do Morumbi, comenta-se também que uma decisão favorável da CBF pode impulsionar patrocínios e investimentos. Empresas adoram previsibilidade financeira, e um São Paulo mais estável pode se tornar um polo de atração para novos parceiros comerciais, fortalecendo ainda mais sua estrutura. Enquanto isso, os torcedores seguem alimentando discussões, sonhando com reforços, imaginando Crespo com um elenco mais completo e sonhando com taças sendo erguidas novamente no Morumbi. A esperança é grande, e o rumor funciona como uma fagulha que reacende todo esse imaginário. Com o passar dos dias, mais jornalistas começam a mencionar o rumor em programas esportivos, o que fortalece ainda mais a circulação da especulação. Alguns afirmam que a decisão pode ser anunciada ainda este ano, outros dizem que deve ficar para o início do próximo. Mas ninguém descarta o impacto que isso pode ter no São Paulo. O clube, enquanto isso, tenta manter a serenidade. Crespo reforça diariamente o discurso de foco, de concentração e de evolução constante. Ele acredita que, seja qual for a decisão da CBF, o São Paulo precisa estar preparado para aproveitá-la da melhor forma possível, sempre com responsabilidade. E é nesse ambiente, repleto de rumores, expectativas e discussões, que o São Paulo segue caminhando firme, com Crespo à frente, guiando o elenco, orientando, organizando e mantendo a chama viva. A torcida sente essa energia, sente que algo pode estar mudando, sente que o clube está se reencontrando com sua essência. Se o rumor se confirmar, o futuro pode ser ainda mais promissor. O fair play financeiro pode abrir portas, reduzir desigualdades e permitir que o São Paulo reconstrua sua grandeza com base em responsabilidade e planejamento. E Crespo, com seu estilo intenso e disciplinado, pode ser o líder ideal para conduzir essa nova era. Mas, enquanto a confirmação não chega, o torcedor se alimenta da especulação. E, no fundo, isso faz parte da magia de torcer para um clube gigante. O São Paulino vive de emoção, de paixão e de esperança. E cada rumor, cada sussurro, cada expectativa reacende essa paixão. E assim, o rumor sobre a decisão da CBF segue circulando, crescendo, ganhando força e inflamando o coração tricolor. O São Paulo pode estar prestes a viver um novo ciclo. E Crespo, com seu trabalho sério, pode transformar essa possibilidade em realidade. Resta agora esperar a confirmação oficial e continuar acreditando. Porque o torcedor do São Paulo é assim, acredita até o fim. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.